Queridos, neste momento, eu quero compartilhar convosco o que Deus tem feito à minha alma, o que Deus tem feito à minha vida. O favor de Deus me alcançou. A sua graça me alcançou. A sua bondade me alcançou. O sangue de Jesus Cristo me resgatou. O salmista, no Salmo 166, versículo 16, ele declarou, e eu quero usar das mesmas palavras: Vinde e ouve, todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. Deus tem feito grandes coisas na minha vida. Deus tem feito coisas grandiosas, maravilhosas, que aos olhos do homem é impossível que seja concretizado. Somente a mão do Todo-Poderoso, somente Deus pode fazer o que Ele fez na minha vida. Creio que você também tem testemunho que glorifica a Deus. E um dos maiores testemunhos que glorifica ao nome do Senhor Jesus é quando nós nos tornamos novas pessoas. É quando Deus nos arranca do lamaçal do pecado. É quando Deus mortifica a nossa natureza carnal, diabólica, a nossa natureza humana, que é inimiga de Deus, a nossa natureza carnal, que foi contaminada pelo pecado. A Bíblia declara que nós, por natureza, éramos filhos da ira, inimigos de Deus. Mas o Senhor Deus, Ele enviou Jesus, Ele estava em Cristo, reconciliando o homem a voltar para si mesmo. Jesus veio para nos resgatar, para nos salvar e para nos dar uma nova natureza, para que nós possamos andar em novidade de vida, com uma nova mente, novos pensamentos, novos sentimentos, em novidade de vida. Através da palavra de Deus, nós somos transformados em novas criaturas. A Bíblia declara que para Deus nada é impossível. E agindo Deus, quem impedirá? E se Ele é por nós, quem será contra nós? Então, independentemente do grau, do nível, da gravidade do pecado que o homem se encontra, independentemente do seu estado e da sua condição de pecador, o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, é poderoso, é suficiente para nos redimir de todo pecado, para nos purificar de toda injustiça. É por isso que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele declara que as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Isso é, se alguém está em Cristo. Um homem sem Cristo, ele está debaixo de condenação. Porque, de forma resumida e objetiva, para nós entrarmos no meu testemunho, o homem pecou contra Deus. E quando o homem pecou contra Deus, ele se afastou de Deus. Ele perdeu a semelhança. Ele perdeu a essência da perfeição de Deus. Então, mesmo o homem pecando contra Deus, Deus usou de misericórdia. O profeta Jeremias declarou que, por causa das suas muitas misericórdias, nós não somos consumidos. Perceba, se nós olharmos para nós mesmos, nós
não vamos encontrar méritos algum para que nós possamos ser aceitos por Deus. Então tudo foi pela graça, tudo foi pelo amor. Deus enviou Jesus Cristo, morrendo na cruz do Calvário, ressuscitando ao terceiro dia, para nos perdoar de todo o pecado, para nos conceder uma nova natureza, a natureza do Espírito Santo. Porque o que há na nossa natureza carnal, olha só o que há na nossa natureza, é na natureza de todo ser humano, de criança até a velhice, está na natureza humana. Olha o que está na natureza humana. Gálatas capítulo 5, versículo por número 18. Prostituição, avareza, ganância, soberba, orgulho, inveja, facções, inimizades, porfias, emulações, incredulidade, feitiçarias, idolatrias e todas as demais coisas semelhantes a essas, conforme o apóstolo Paulo declarou, estão na natureza do homem. Ainda que o homem nunca praticou algumas obras, ou tais obras, na natureza dele há esses tipos de pecados. É por isso que todos nós precisamos nos arrepender. Ninguém nasce perfeito. É bem verdade que quando a criança nasce, ela está numa fase de inocência e Deus não leva em conta o tempo da ignorância. E mediante a isso, a criança por si só, quando ela não está na idade da consciência, ela continua sendo inocente diante da sua natureza pecaminosa. Mas a partir do momento em que há uma consciência, há um discernimento entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, aí nós nos tornamos responsáveis pelas nossas decisões e pelas nossas escolhas. E Deus há de pedir conta a todos, segundo as suas obras serão recompensados. Mas damos graças ao Senhor, porque Ele é fiel e misericordioso. Mesmo nós com obras más, mesmo eu sendo inimigo de Deus, mesmo eu vivendo no lamaçal do pecado, nas garras de Satanás, fazendo a vontade da minha carne, Deus me resgatou com o seu amor e com a sua misericórdia, me concedendo uma nova natureza. E Deus tem uma nova natureza para te dar, a natureza do Espírito Santo. Sabe o que há nessa natureza? Eu acredito que você sabe. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Estão na natureza do Espírito Santo, manifesta através do homem que recebe a palavra de Deus. O Espírito Santo vem e convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque nenhum de nós acreditávamos em Deus. Da justiça porque Jesus veio na terra, morreu por nós ao terceiro dia, foi elevado ao céu, assentou-se à direita do Pai e há de voltar para nos buscar. E Ele também nos convence do juízo. O príncipe deste século, Satanás, já está julgado. E todos aqueles que não estão em Cristo estão debaixo de condenação. Mas há algo poderoso aqui agora. Romanos capítulo 8, versículo 1. Declare comigo. Já nenhuma condenação há. Diga, já nenhuma condenação há. Para aqueles que estão em Cristo. Que não vivem mais segundo a carne. Olha só que maravilha, que mistério. Mas vivem segundo o Espírito Santo. Já não vivem mais segundo a natureza da carne. Oh, rebararacantoreminácia. Mas vivem segundo a natureza do Espírito Santo de Deus. Isso é muito forte, meu irmão.
Isso é muito forte, minha irmã. A natureza da carne, ela é mortificada através da palavra de Deus. Quando nós recebemos a palavra no nosso coração, Deus tira o coração de pedra, nos dá um coração de carne e escreve na tábua do nosso coração as suas palavras, as suas leis. Aleluias. E a palavra de Deus estando em nós, o Espírito Santo de Deus está em nós, produzindo frutos para a glória do nome de Jesus Cristo. É isso que Deus faz. Talvez há alguém nesta live, ou alguém que assistirá esta live, que está passando por uma guerra. A sua consciência está querendo buscar a Deus, está querendo correr pelo certo, está querendo fazer a vontade do Senhor. O Espírito Santo de Deus, ele está mexendo com a sua consciência através da palavra que você tem recebido, tem ouvido. Mas a sua carne está dizendo não para a palavra de Deus, está dizendo não para as coisas de Deus, está dizendo não para a vontade de Deus. Porque quanto mais eu alimento o meu espírito com a palavra de Deus, com orações, com jejuns, congregando, buscando ao Senhor e buscando fazer aquilo que Deus se agrada, eu estou alimentando a natureza do espírito. Aí o que vai acontecer com isso? Há de gerar na minha vida desejos, vontades que glorificam a Deus. Nenhum ser humano de si mesmo consegue dar glória a Deus de forma sincera. Nenhum ser humano de si mesmo consegue cultuar a Deus de forma sincera. Ninguém consegue sentir vontade de orar, de jejuar ou de ler a Bíblia e de meditar, senão pelo Espírito Santo. É somente o Espírito Santo de Deus que pode nos conceder vontades e desejos que glorificam a Deus. É só o Espírito Santo. Mas, se a pessoa começar a alimentar a carne com coisas que não prestam, alimentar os olhos, os ouvidos, declarar palavras que não agradam a Deus, há de contaminar-se e há de alimentar a carne, a natureza da carne. Então o que vai gerar? Desejos e vontades da carne, do diabo. As vontades vão ser contrárias à vontade de Deus. É por isso que muita gente não sente vontade de orar, não sente vontade de ler a Bíblia, não sente vontade de ir ao culto, não sente vontade de andar com Deus. É porque a natureza da carne está sendo alimentada de alguma forma. Ou através dos olhos, da audição, ou através da boca, ou talvez do tato e do olfato, dos 5 sentidos. Então nós devemos vigiar nessa questão para que nós não percamos aquilo que nós temos ganho. Amém? Então, para finalizar aqui essa mensagem, para entrar no meu testemunho, eu deixo o Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco de lodo, do lamaçal do pecado, firmou os meus pés numa rocha. Agora eu te pergunto, quem é a rocha? Firmou os meus pés na rocha. Colocou um novo cântico nos meus lábios, um hino ao nosso Deus. Muitos ouvirão e temerão e confiarão no Senhor. Sabe o que Deus está me dizendo aqui nesta live? É que Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar a tua vida, te dando uma nova natureza, colocando um novo cântico nos teus lábios, na tua boca, para que você possa entoar um novo cântico para a glória de Deus. Muitos vão ouvir, muitos vão ver o que Deus está fazendo na sua vida e hão de temer ao Senhor
e passarão a confiar em Deus que é poderoso na batalha. Maior é Deus que está conosco do que Satanás que está no mundo. Independentemente de como que você esteja, Deus é poderoso para mudar o curso da sua natureza. Ele é misericordioso para te perdoar e para salvar a tua vida. Todo aquele que crer será salvo, tu e a tua casa. Jesus Cristo é a rocha inabalável. Todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam. É semelhante ao homem prudente que edifica a sua vida em Cristo, na rocha inabalável, a pedra angular que foi posta por cabeça de esquina. Foi isso que Deus fez na minha vida. Deus mudou a minha história. Quando eu nasci de uma forma milagrosa. A minha mãe está nessa live, glória a Deus pela sua vida, minha mãe, minha guerreira, uma mulher que eu amo muito, com todas as minhas forças, que cuidou de mim até o fim. Queridos, a minha mãe não temia Deus na altura, e devido às condições precárias, quando a minha mãe se engravidou de mim, porque eu tenho 3 irmãos da parte de pai e mãe, tenho mais 2 da parte de pai, que nesse caso eram 3, né? Não faleceu. Diante disso, quando meu irmão nasceu, que é o Herbert, eles já estavam vivendo uma vida financeira precária na altura. E quando a minha mãe se engravidou de mim, 1 ano depois aproximadamente, ela, pela ignorância, por não conhecer a Deus, ela tentou me abortar. Ela é prova viva, ela já contou meu testemunho, está lá no meu canal do YouTube, Promovendo Edificação. Ela contou que bebeu vários tipos de medicamento para me abortar. Ela tomou vários tipos de remédio, de coisas que ela conta para tentar me abortar e não conseguia. Ela falou que até desejou cair de uma escada. De alguma forma ela pensou nisso. Acredito que foi o inimigo que lançou essa seta. Ela tentou de várias formas cometer um aborto. Mas quando Deus tem uma obra, quando Deus tem um chamado, quando Deus tem algo para fazer, ainda que nós não entendamos, Deus é poderoso para concluir a sua obra. Ele é fiel para concluir. Então, diante disso, quando eu nasci como ela não conseguiu me abortar, glória a Deus, estou aqui para dar esse testemunho para a glória de Deus. Eu nasci muito doente, com anemia profunda. O meu sangue, segundo os meus pais, estavam virando água. Eu sou de Teixeira de Freitas, Bahia. E então eu tive que ser transferido de Teixeira de Freitas para Vitória. Aproximadamente 8 horas em coma. Chegando lá no hospital, não havia pessoas que tivessem um sangue compatível com o meu, porque o meu sangue é O positivo. Mas tinha que ser um sangue, para fazer a transfusão, tinha que ser um sangue que não contesse álcool. Tinha que ser um sangue puro. O meu pai desesperado, meu falecido pai desesperado, tentando encontrar alguém, os médicos já perdendo a expectativa para cuidar de mim. A esperança já estava sendo minimizada naquele momento. Minha mãe estava desesperada, segundo o que ela relata, ela estava chorando muito. O meu nome, segundo os meus pais, iria ser o Herverson. O Herverson. Mas havia uma juíza lá no hospital que, tentando consolar a minha mãe, ela falou: olha, segundo os médicos, seu filho não vai sobreviver. Recém-nascido, em coma. E ela disse: por que não coloca o nome dele de santo? O nome dele de Jeová? Na altura, segundo o que minha mãe relata, ela nem sabia que o nome de Deus também se refere a Jeová. E a juíza falou, a mulher que estava lá: posso colocar Jeová, o nome dele? Porque como ele vai morrer, então é bom que ele morra com o nome santo.
Eu queria ter a oportunidade de conhecer esta mulher. O meu nome foi registrado como Jeová. Como o meu sobrenome é Alves de Jesus, então ficou Jeová Alves de Jesus. Após a minha estadia ali no hospital, quando já não havia mais possibilidades diante dos homens, Deus enviou 2 homens no hospital. 2 homens talvez conhecidos do meu pai, do meu falecido pai, não sei, conhecido da minha mãe, já não me recordo. Mas só sei que era 2 negão forte. Por isso que eu tenho um sangue forte, né? Sangue de branco e sangue de negro. Então, mediante a isso, o meu pai, ele teve uma ideia. Ele falou para os médicos: olha, tenta ver o sangue deles. A última hipótese é quando você pensa que já não vai mais dar certo. É nesses momentos que Deus age. Na última hipótese que havia, o meu pai, ele teve a ideia de falar com os médicos. Os médicos não queriam, mas ele insistiu. Olha o segredo da insistência, da perseverança. Quando ele insistiu, os médicos então resolveram. Os 2, se não me foge a memória, os 2 tinham o sangue compatível com o meu. E os 2 podiam fazer a transfusão. E fizeram, para a glória de Deus. Eu recebi a doação. E eu comecei a crescer muito doente. Eu me recordo da minha infância praticamente toda em hospital. Devido à minha natureza, devido à minha meninice, eu me acidentava facilmente e parava no hospital. Eu tive muito livramento, desde a minha infância eu tive muito livramento da parte de Deus. Eu me recordo que eu, aprendendo a andar, segundo o que a minha mãe declara, eu aprendendo a andar, eu na altura esquentava água para tomar banho no chão, em cima de tijolos, e a água estava fervendo e eu entornei a panela de água em cima de mim. Nessa que eu entornei a panela de água em cima de mim, graças a Deus que eu não lembro da dor. Eu não lembro dessa dor. Mas os meus pais disseram que eu chorei muito e gritava com muita dor. O meu pai, sem conhecimento, o que ele mesmo referia antes, que ele pegou o sal grosso no desespero e começou a lançar sal grosso sobre mim, sobre a minha barriga, sobre o meu peito. E nessa que ele lançava sal grosso, ele falou que a minha pele saía nas suas mãos. Eu tenho algumas marcas, mas muito pouquinhas. Eu não fiquei com queimaduras graves. Queimaduras que dá para apalpar, não fiquei, graças a Deus. Tem algumas manchinhas bem levemente desse acontecimento. Então, eu sofri muito na minha infância. E mediante a isso eu tive muitos livramentos de Deus. Quando eu comecei a crescer, eu me lembro que eu estava na garupa de uma bicicleta. Garupa, para quem não sabe, é quem fica atrás do condutor da bike, da bicicleta. Eu estava atrás. Eu me lembro que, se eu não me engano, foi meu irmão que estava na frente, não sei. Ao pedalar a bicicleta de forma rápida, eu coloquei o meu calcanhar do pé na catraca da roda. E o meu calcanhar foi dilacerado pela catraca. Eu fui parar no hospital. Estava também em casa e resolvi pular o muro do quintal da vizinha para sair de casa. Era um menino muito levado. A casa estava trancada, minha mãe tinha ido para o mercado e eu queria de alguma forma ir para a rua. E quando eu sair para pular o quintal da vizinha, eu quase fui castrado por um animal. A cadela da vizinha, ela veio sobre mim, quase me devorando. E eu quase fui castrado, literalmente. Quase.
Graças a Deus que eu consegui lutar contra a cadela. E pulei de volta ao muro. Mas fui parar no hospital. Tive que passar por cirurgias. Tive que passar por operações. Tem gente aí dando risada. Dá risada porque não foi com você, né? Então, diante disso, eu quero contar o testemunho de forma completa, amém? Para você ver os livramentos que Deus me deu. Segundo os médicos, quando eu estava no hospital, os médicos declararam que se eu não conseguisse urinar, graças a Deus que foi na pele do meu órgão genital. Os médicos disseram que se eu não conseguisse urinar, eu não iria poder ter filhos. E mediante a isso, eu consegui urinar. Então, o nome do Senhor Jesus foi glorificado. Nessa que eu fui crescendo, com 11 anos de idade, o meu pai resolveu emigrar para Portugal. Houve separação entre os meus pais. O meu pai nunca deixou de cuidar de mim, nem minha mãe. E mediante a isso, eu comecei a conhecer o mundo lá fora. Comecei a desejar o mundo lá fora. E com 12 anos de idade, a minha mãe, ela vai para Portugal também, para imigrar-se. E mesmo assim, os meus pais de lá de Portugal cuidavam de nós muito bem no Brasil. Mas nós estávamos morando, tanto eu como meus irmãos, na casa dos parentes. E glorifica a Deus pelos meus parentes que estão no Brasil. E morávamos ali em Teixeira de Freitas, Bahia. E mediante a isso, eu comecei a entrar para o mundo das drogas. Eu comecei a conhecer o mundo. Eu deixei de lado a escola. E eu comecei a fumar cigarro, a aprender a fumar cigarro. Do cigarro comecei a aprender a fumar maconha. Da maconha comecei a cheirar cocaína. Da cocaína passei a fumar crack. Comecei a roubar com 12 anos, 12 para 13 anos de idade. Eu comecei a roubar, entrava nas casas, ia de madrugada no centro de Teixeira de Freitas para roubar as lojas. Comecei a me tornar uma criança sem infância. Comecei a me entregar para Satanás. Esqueci de quando os meus pais, especialmente minha mãe, me levava para os caminhos do Senhor. Comecei a deixar de lado a minha infância, criada na igreja. A minha infância sendo ensinado os caminhos do Senhor. Então, mesmo assim, eu comecei a usar muitas drogas. Perdi minha virgindade com uma jovem lá de Teixeira de Freitas com 13 anos de idade. Eu comecei a ter porte ilegal de armas. Na minha mente começava a vir pensamentos malignos de roubar com arma na mão, de matar pessoas. Graças a Deus eu nunca matei ninguém. Teve um dia que a galera me levou para o meio do mato para me ensinar a atirar. Colocou uma arma na minha mão e pediu para que eu apontasse para uma árvore. E eu comecei a aprender a dar tiro. A minha infância foi perdida. Perdi minha infância. O diabo começou a me conduzir para os seus projetos. O diabo começou a me maltratar. Eu já tinha perdido o sentimento de amor por família. Eu já não conseguia ter mais compaixão nem pela minha própria vida. Comecei a me deparar com um mundo que eu não conhecia, o mundo das trevas, o mundo das drogas, a imoralidade sexual. Comecei a me relacionar com as meninas do bairro. Ficava com uma, ficava com outra. Eu comecei a ter um orgulho no coração de querer mais fama, de querer mais glamour, ostentação. Comecei a me deparar com pessoas com níveis mais avançados. Comecei a admirar os malandros mais velhos. E nessa que eu comecei a admirar os malandros mais velhos, alguns deles começaram a me convidar para usar droga. Teve um dia que um me convidou para usar o crack.
Eu já estava viciado. Eu comecei a vender roupas. Comecei a vender alguns móveis que a minha mãe deixou no Brasil, depois que ela foi para Portugal. Comecei a vender por preço de balas, de rebuçados. Em Portugal fala rebuçados, partilhas. Comecei a vender por preço de balas, para sustentar um vício que não era meu. Comecei a usar muita cocaína, misturava o crack com maconha. Traficantes me chamavam para usar droga. Nessa que eu fui com um traficante uma vez, eu não sabia, mas ele saiu de Vitória para Teixeira de Freitas, começou a usar a droga do traficante maior toda. O vício tomou conta. E ele, ao invés de vender, ele começou a usar. E outra, ele começou a convidar as pessoas. Eu estava como laranja, não sabia de nada. E ele começou a me convidar a usar a droga. E nessa que ele me convidou, eu tinha horário marcado para ir. Eu fui para casa da minha avó, Dona Branca. Quem conhece a Dona Branca aí? Tem pessoas de Teixeira de Freitas aí, ó. E nessa que eu fui para casa da minha avó, fui tomar um banho. Nessa que eu fui tomar um banho, choveu muito forte, uma chuva terrível que eu não conseguia sair. O meu irmão falou: Jeová, você vai para onde? Eu falei: eu vou sair. Ele: não, Jeová, você não vai sair. Olha a chuva como é que tá lá fora. Ele: não, eu vou sair. Eu estava instigado, estava desejoso para fumar. Quando eu abri a porta da casa, eu vi que estava chovendo muito forte, não dava para sair. Quando eu esperei estiar, eu peguei a bicicleta e fui. Quando eu fui na Baixada do São Lourenço, eu comecei a ver muitas pessoas. E eu falei: alguma pessoa morreu aí. Porque era normal. Para quem mora em Teixeira sabe, é normal ver alguém morto no chão. É normal, é comum. A minha infância foi isso. Eu cresci vendo isso. Vendo pessoas sendo mortas no meio da rua. Facadas, tiro. E ali estava aquele corpo estirado no chão, as pessoas olhando para a rua de baixo. Então, mediante a isso, eu falei: um aí morreu. Quando eu fui ver quem era o rapaz que tinha me convidado para usar droga. E eu fiquei sabendo depois que quem estivesse com ele morreria também. Olha só o livramento que Deus me deu. Quem estivesse junto com ele, porque ali havia sido uma crocodilagem, como diz o vocabulário. Era uma armadilha que tinha sido feita. E quem estivesse junto, como eu não sabia, morreria também. E esse homem morreu. E eu tive mais um livramento para a glória de Deus. Comecei a me enturmar com outras malandragens. Teve uma vez que eu saí com 2. Fomos para perto do centro de Teixeira de Freitas. Chegando lá, eu sentei numa calçada, não sabia de quem era. Mas veio atrás de nós um homem, 2 homens e uma mulher num carro. Tava eu e meu colega. E de repente, quando esses homens vieram contra nós, eu achei que era a polícia. Nós estávamos no meio do mato. E no meio do mato ele parou o carro na nossa frente e mandou a gente deitar no chão. E falou: o que vocês estavam fazendo na minha casa? Na frente da minha casa. Vocês queriam me matar? E eu: não, seu polícia, eu não queria te matar, não. Eu estava esperando o meu amigo. E ele: quem são vocês? Vocês queriam me matar assim? Sabe quem eu sou? E nós achávamos que era a polícia. Era um dos traficantes bem conceituados na altura, em Teixeira de Freitas. E eu nem sabia quem era. E ele falou: hoje vocês morrem. Quando ele engatilhou a pistola, e o outro o 38, e mirou contra a gente, só me veio uma coisa na mente: eu estava esperando o meu colega. Quando eu falei o nome do meu colega, ele falou bem assim, ó: rapaz, este eu conheço. Só que na verdade ele confundiu o meu colega com o colega dele, porque o nome é igual. E quando eu falei: eu estava esperando Billy, e ele: rapaz, Billy é meu chegado. Nessa, eles guardaram a arma e pediram para nós sairmos. Quem disse que eu conseguia andar?
Ele falou, sai agora, senão eu pipoco vocês aqui. Deus me deu força de alguma forma e eu saí. Fui embora. Nessa que eu saí, quando eu cheguei no nosso bairro, esse meu colega, sem conhecimento, ele começou a declarar para todo mundo, sabe quem parou a gente ali? Eu e Jeová quase morremos, foi tal pessoa, parou a gente, quase matou a gente. Imagina quem estava com o carro parado perto dele. Baixou o vidro e lançou a arma. Quando lançou a arma pro lado de fora, eu estava num bar de sinuca. Meu irmão falou, Jeová, você tá pálido, o que aconteceu com você? E eu só olho aí para fora o que vai acontecer aí. Quando meu irmão olhou pro lado de fora, o rapaz iria matar esse colega meu que estava declarando para todo mundo quem tinha parado ele no caminho. Alguém se colocou na frente e falou, não, esse aqui é do bairro. O carro saiu fora. Dentro da casa que eu morava, uma casa alugada pela minha mãe, nós transformamos essa casa como um ponto de drogas. Traficantes entravam nessa casa, deixava pistola, deixava arma lá, eu e meu irmão que morava nessa casa. Meu irmão sempre foi mais sossegado do que eu. Eu era sempre a ovelha preta, a ovelha, nesse caso, de trevas, melhor dizendo, da família. E nessa, nós usávamos drogas, mas eu comecei a usar droga pesada. Meu irmão, nessa que ele me viu usando crack, ele veio para falar, Jeová, para de usar essa droga agora. Quando eu olhei para ele, eu vi ele como inimigo. Olha só que coisa terrível. Eu peguei uma faca na gaveta e eu ia espetar a faca no pescoço dele. Eu falei, você quer me matar? Ele, Jeová, eu sou seu irmão. Quando ele falou que eu sou seu irmão, eu limpei os olhos e falei, meu irmão, olha para você ver o que a maldita droga faz. Quase matei meu irmão porque ele estava me impedindo de usar droga. Nessa, havia muitas meninas que entravam nessa casinha, que ficava no quintal de uma vizinha. A vizinha alugou. E nós transformamos essa casa num ponto de droga. Pessoas iam lá fumar, se drogar, fazer relações sexuais ilícitas. Era um inferno essa casa. Era um inferno. E mediante a isso, muitas coisas ruins aconteceram ali. Drogas, armas, tristezas. Porque eu não temia Deus, não conhecia o Senhor Jesus. Muitos livramentos de Deus. Um colega meu falou, Jeová, pega essa pistola agora aí. Vamos matar um rapaz ali que me ameaçou. Quando eu peguei a pistola, coloquei na cintura, falei, vamos, é eu que vou dar os tiros. Eu fui com ele, no meio do caminho o Senhor falou comigo, não vai. Eu falei, eu tô sentindo algo. Ele falou, o que você tá sentindo, Jeová? Eu tô sentindo algo dizendo que não é para mim fazer isso. Eu voltei para casa. Um dia eu estava usando a maconha misturada com crack, passei muito mal, fui pro banheiro para poder vomitar. Eu comecei a vomitar, e nessa que eu comecei a vomitar sangue. Mas na verdade não era sangue. Quando eu olhei era vermelho. E eu comecei a lavar o meu rosto. Quando eu olhei bem, era só líquido. Líquido. Não era sangue, não tinha cor vermelha. Mas eu vi sangue. Nessa que eu fui para o quarto, quando eu deitei na cama, eu me vi literalmente com uma arma na mão, entrando dentro de uma loja, assaltando as pessoas e dizendo, passa tudo, senão eu mato. Olha o que a maldita droga faz. Olha o que o diabo faz na vida de quem não teme a Deus. As drogas é o inferno. O caminho do crime não compensa. A malandragem é só soberba que nos leva para o caminho da perdição. Sem temor de Deus algum. Ao ponto de ter um filho com alguma menina sem futuro. E assim eu estava. Sabe quantos anos eu tinha nessa altura? 13 anos de idade. Vivendo tudo isso. Uma vez eu estava roubando, a polícia me pegou. E nessa que a polícia me pegou, me levou para o eucalipto. Quem é da Bahia sabe que quando a polícia leva para o eucalipto, é morte na certa.
A polícia falou, vamos te levar para um lugar ali. E eu achando que eles estavam me levando para a delegacia. Nessa que eles me levaram, tinha uma casinha que tem a fronteira, a cancela. Eles me deixaram debaixo da mesa, algemado. E uma policial, mulher, ela me viu debaixo da mesinha e falou, o que esse menino tá fazendo aqui? Aí o policial falou assim, não é problema seu. Ela falou, você vai levar esse menino para a delegacia. Vai levar ele para a delegacia agora. E eu ouvi ela dizer, eu sou testemunha. Vocês vão levar ele para a delegacia agora. Quando eu olhei para debaixo, eu vi os policiais com fuzil. Com fuzil. Eu vou pedir Deus graça para mim conseguir concluir, porque eu já estou resumindo para concluir. Porque eu me emociono muito, porque eu sei do que eu vivi. Eu sei o inferno que eu estava vivendo. E assim, os policiais me levaram para a delegacia. E nessa que eles me levaram para a delegacia, eu fiquei lá nos corrós. Antes de ser processado, antes de passar pelo tribunal, eu fiquei nos corrós. E quando eu entrei naquela cadeia, eu vi um jovem com uma Bíblia. Nessa que eu vi um jovem com a Bíblia, eu falei bem assim, eu posso pegar sua Bíblia? Ele pode. Estava aberta no Salmo 91. E eu li o Salmo 91 pela primeira vez. Se não me foge a memória, na minha infância eu lia também a Bíblia. Mas o que eu me recordo bem mesmo, depois das drogas, eu li o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente o descansará. E eu comecei a ler. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Pois Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas asas, e debaixo das suas penas estarei seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerei espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem mortandade que assola meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Comecei a ler. E nessa que eu comecei a ler, isso me deu um alívio. E alguém que estava lá nos processados, que ficava do lado, falou assim, olha, eu fiquei sabendo que um tal de Jeová entrou aí. Havia alguém lá do bairro de São Lourenço que me conhecia. Falou, olha, se vocês tocar nele, vocês vão se ver comigo. Dê do melhor para ele aí. Eu estava dormindo, sabe aonde? No banheiro. Porque eu, com 13 anos de idade, eu era uma criança. E quando eu dormia, eu começava a me enrolar. Eu rolava para um lado, rolava para o outro. E eles começaram a reclamar, os que estavam presos ali. Tinha traficante, tinha homicidas, tinha pedófilo. Inclusive esse que estava com a Bíblia era um pedófilo. E ele estava com medo de ir lá para os processados. Que estavam ameaçando ele de colocar uma calcinha nele. E lamentável, né? Mas é assim que acontece na vida errada. As consequências vêm. E alguém falou, olha, dê do melhor para ele aí. Aí falaram, olha, você vai sair do banheiro. Você vai passar a dormir aqui no chão conosco. Então, com 2 semanas eu saí. Graças a Deus não passei pelo tribunal. E eu voltei para casa. Nessa que eu voltei para casa, quem disse que eu mudei a minha forma de agir? Eu continuei roubando. Entrava nas casas de madrugada, pulava os muros, roubava as casas, roubava lojas, roubava pessoas nas ruas. Eu comecei a sustentar o vício através dos roubos, porque eu não queria trabalhar. Por mais que eu tentei vender picolé na altura, tentei vender várias coisas, mas o meu negócio era roubar. Nessa eu fui perdendo a minha infância. Depois eu resolvi, com 14 anos mais ou menos, eu resolvi entrar no mundo do rap, para ver se de alguma forma eu saísse daquela vida. Comecei a cantar rap, comecei a
a ter outras amizades, mas eu comecei a viver uma hipocrisia, porque eu usava droga e cantava para não fumar droga, para não usar drogas. Eu estava viciado na cocaína e no crack. No crack, na pedra, até que não, porque havia um respeito entre a malandragem de que se alguém virar noiado, ele perde a moral. Então eu comecei a não permitir que eu viciasse no crack. Eu comecei de alguma forma, a não entrar no crack. Mas eu misturava o crack com a maconha. E comecei a viver assim, usando droga, fumando, vivendo uma vida errada. Uma vez o policial me parou para me baculejar e falou: qual é seu nome? Cadê sua identificação? Eu falei: não tenho identificação aqui. Ele: qual é seu nome? Eu falei: Jeová. Ele: se coloca na parede agora aí. Abra as pernas, abra as mãos, os braços. Qual é seu nome? Eu falei: Jeová. Eu perguntei seu nome. Eu falei: Jeová Alves de Jesus. Eu só me lembro que ele falou assim: eu quero saber seu nome, não é o nome de Deus não. Ele pegou a metralhadora que estava com ele e ele começou a me macetar com a metralhadora. Ele me deu uma na costela, começou a me dar na cabeça. E ele repetia: eu quero saber seu nome, não é o nome de Deus não. E me batia. E eu falava: o meu nome é esse. O meu nome é esse. Eu cheguei a ser torturado de alguma forma por alguns policiais. Porque a vida errada dá nisso. Quando eu fui para Portugal, só para concluir aqui, para não ficar muito extenso, eu continuei nas drogas. Nessa que eu continuei nas drogas, eu fui pego também pelas polícias portuguesas, fui levado debaixo de uma ponte e os policiais me disseram: você acha que aqui nós não fazemos como fazem lá no Brasil? Nós poderemos te enforcar aqui e te matar sufocado. As polícias me prenderam. As polícias me levaram para um quartinho. Me deram tanta paulada, que eu chorei muito, por causa que eu estava roubando. Porque eu estava viciado em roubar, viciado em usar droga. Em Portugal eu ainda continuei usando cocaína, porque em Portugal, graças a Deus, não existe o crack. Mas continuei usando cocaína, ganza, pólen, bolota. Me misturava com o pessoal da Bógina. Quem é de Casal de Câmara sabe onde é a Bógina. A Bógina, na altura, era muito perigosa. Policiais não entravam ali. E hoje já está mais tranquilo, graças a Deus. Mas eu entrava ali em Casal de Câmara, na Bógina, e ali alguns traficantes me pediam conselhos em como traficar. Nunca vendi droga, mas eu já convivia com muitas pessoas que vendiam drogas. E não me orgulho disso. Eu sinto tristeza. Absolutamente, literalmente falando, eu sinto tristeza em não ter conhecido Jesus antes. Quando a minha mãe olha a importância de fazer culto na casa, olha a importância de receber visita de crente em casa, para fazer culto em casa. A minha mãe começou a convidar cristãos para fazerem culto na casa dela. Eu estava totalmente entregue para Satanás, viciado na pornografia. Eu entrava na internet, eu estava tão viciado na pornografia, que revista, até mesmo, às vezes até mulher que passava no jornal, já me assediava. Então, o vício da pornografia me sucumbiu. Ao ponto do diabo lançar na minha mente todo quanto é tipo de desejo imoral. Tirando a parte do homossexualismo, que graças a Deus nunca fui tentado nessa área. Mas em todos os aspectos de imoralidade sexual, de todas as formas de sexo, o diabo me tentou. E diante disso, a minha mãe começou a convidar os cristãos para fazer culto lá na minha casa, em Casal de Câmara. Nessa que fizeram o culto lá, eu estava perturbado. Entrava para dentro do quarto, ligava o som alto. Por mais que eu não ouvia, a presença deles na sala me incomodavam. Olha a importância de você viver na oração.
A sua presença vai impactar alguém, ainda que você não abre a boca para falar. A sua presença há de impactar alguém. Alguém que está preso nas garras de Satanás há de sentir o poder de Deus através da sua vida. Viciado no alcoolismo, na bebida alcoólica, ia para as discotecas, ia para os bailes, ia para a Amadora, ali, para aqueles becos, para aquelas vielas, para aqueles guetos. Em Lisboa, em Portugal, para vocês saberem. Nessa que os crentes iam lá em casa, alguém chegou para mim e falou assim: olha só, eles me pegaram no ponto que eu tava. Olha só a estratégia. Jeová, você pode fazer um rap para Deus? Eu falei, um rap para Deus? Ele, você pode fazer? Eu falei, eu tenho um rap que tem o nome de Deus, que fala para se manter firme com Deus. Ele, não, eu queria que você fizesse um rap falando do amor de Deus, falando do que Deus tem feito na sua vida. Olha a estratégia. E eu comecei a compor o rap, falando o que Deus tem feito na minha vida. E eu quero cantar um trechinho aqui, ó. Aqui para mim ter Cristo é viver, se liga, pense em você, não pense em violência, não traga más influências para as crianças, que tenha uma boa infância, longe da droga, também longe do crime, e nas forças de Deus se mantenham firmes. Então eu troquei a letra. Falei, eu vou mudar essa letra aqui. E aí, eles me fizeram um convite para ir no encontro de 3 dias. Quando eu fui no encontro de 3 dias, no primeiro dia eu já estava agoniado querendo fumar. Alguém estava fumando lá do lado de fora. E esse encontro tinha Bíblia, tinha louvor, tinha oração, tudo que tem a ver com a cristandade. Eles prepararam um lugar para nos levar. E eu fumei o cigarro do rapaz que estava fumando lá de fora. Cheguei a ficar tonto. E até falei com ele, rapaz, você salvou meu dia, que eu estava tão querendo fumar. Só que no segundo dia, passamos por palestra bíblica, pregações bíblicas, coreografia bíblicas, louvores bíblicos, orações bíblicas, confissões bíblicas. Nessa, que era já o segundo dia, eu comecei a sentir algo diferente. No terceiro dia de manhã, que era um domingo, eu senti o poder de Deus na minha vida. Quando eles começaram a orar, quando eles começaram a glorificar a Deus, olha só o poder da oração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então você que é pai, você que é mãe, você que está atravessando um vício, a oração pode muito em seus efeitos. Eu comecei a orar, ainda que eu estava com cordões roubados, anéis roubados, viciado nas drogas, viciado no mundo, gostando das coisas erradas. Eu comecei a orar juntamente com os cristãos. Olha a importância de andar com quem teme a Deus. Quanto mais você anda com quem teme a Deus, mais você vai sentir a essência. E eu comecei a glorificar e a orar. Eu comecei a orar com eles como se eu já fosse crente. Eu comecei a falar, Deus, se o Senhor existe, muda a minha vida. Eu não pedi para ver anjo, não pedi para ver bola de fogo, por mais que eu não seja contra isso, graças a Deus que eu sou pentecostal, mas eu falei uma única coisa, eu falei, Deus, se o Senhor existe mesmo, muda a minha vida, porque eu não conhecia Deus, eu não conhecia Deus. Alguém que está preso, que está no mundo, não conhece, sabe de Deus, mas não conhece a Deus ainda. Quando eu passei a falar, Deus, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. Se o Senhor existe, muda a minha história hoje. Eu senti uma mão poderosa vindo sobre a minha vida.
Quando eu fechei meus olhos e comecei a glorificar a Deus, eu fui tocado pelo poder do Espírito Santo. Nessa que eu fui tocado pelo poder do Espírito Santo, meus irmãos, eu senti uma leve sensação na minha alma. Eu senti um alívio na minha alma. Eu senti um descanso de Deus na minha alma. Uma paz que a droga não me deu. Uma paz que o mundo não me deu, que o álcool não me deu, que a imoralidade sexual não me deu. Eu senti a paz que o dinheiro não me deu. Eu senti uma paz que as mulheres não me deram. Eu senti uma paz do alto, uma paz de Deus no meu coração, na minha vida. Deus tocou a minha história, Deus tocou a minha vida, e eu comecei a chorar muito, eu comecei a exaltar o nome dele, eu comecei a glorificar o nome dele de forma sincera, porque eu fui tocado pelo Espírito Santo de Deus. Eu tomei minha decisão de descer as águas batismais. Eu ranquei cordão, ranquei anel e falei, eu quero ter uma nova vida a partir de agora. O mundo nunca me deu nada. Sabe quantos anos que eu estava nessa altura? Eu estava com 18 para 19 anos de idade. 11 de julho de 2010, eu tomei minha decisão de servir a Cristo. E eu falei, já chega desse mundo de drogas, já chega desse mundo de pecado. Eu não precisei primeiro mudar a minha vida para servir a Cristo. Eu falava nas minhas orações, Deus, coloque uma mulher crente na minha vida para me ajudar a sair do vício. Deus mostrou para mim que quando nós cremos, quando nós recebemos Ele em nosso coração, ainda que você esteja preso em vícios, Deus pode mudar a sua vida. Em João 8,32 declara, e conhecereis a verdade vos libertará. Eu comecei a me batizar nas águas, entrei e tomei minha decisão. Eu fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo por um pastor de Portugal, um pastor português. Me batizou nas águas batismais. A partir dali, eu fui morar no Algarve, eu passei a congregar na Assembleia de Deus. E eu comecei a adorar o Senhor, comecei a ir para as praças orar sozinho. Comecei a pegar a Bíblia e falar, Deus, me ensina a tua palavra. Deus, eu não tenho um curso de teologia. Eu não sei, Pai, quem vai me ensinar, mas eu quero pedir para o Senhor me ensinar a tua palavra. Eu comecei a sentir a mão de Deus me conduzindo para orar, a mão de Deus me conduzindo para jejuar, a mão de Deus me conduzindo para ler a Bíblia, com aproximadamente 2 meses. Com 2 meses. Porque eu ainda estava no vício, mesmo depois de ter tomado a decisão. Eu comecei a lutar contra o vício. Comecei a jejuar, comecei a orar, comecei a fazer propósito de ficar 5 dias sem fumar cigarro, porque o cigarro é que pegava. Eu tinha deixado já a droga, tinha deixado o álcool, tinha deixado já a imoralidade sexual, mas o cigarro é que pegou. Eu falei, Deus, me tira do cigarro, vou fazer 5 dias de jejum, de propósito, sem fumar cigarro. No 3º dia eu já estava agoniado, fumei cigarro de novo. No 4º dia que eu tentei fazer o propósito de novo, fumei de novo. Ei, não desista, tá? A palavra de Deus para a sua vida é não desista. E eu continuei fazendo propósito. Não, um dia eu vou conseguir sair. Um dia eu ia para o culto, mesmo drogado, mesmo no vício. Quando eu saí das drogas, quando faltava só o cigarro, toda hora, irmão, todo dia do culto que alguém falava, quem quer aceitar Jesus? Eu ia na frente. Eu quero mudança, eu quero mudança, quero mudança. E eu ia na frente. O diabo tentava colocar na minha cabeça, ó o mundo, olha as amizades, olha as mulheres, olha o dinheiro fácil, você vai perder tudo isso. Eu não me importo, eu quero mudança de vida, eu quero que Deus mude a minha história. Eu comecei a ir para a igreja, cultuava, se deixasse de segunda a domingo, de domingo a segunda. Ia, porque eu queria libertação, quem quer vai atrás. Eu orava, às vezes eu não conseguia orar muito tempo sozinho. Então eu me unia com alguém, falava, olha, ora comigo, e eu ia. Com 1 ano aproximado, já com 2 meses eu larguei o vício das drogas, do cigarro, graças a Deus. Comecei a aprender a palavra, comecei a cultuar, a glorificar a Deus. E eu comecei a pedir pelo batismo com o Espírito Santo. Já estava sendo batizado, uma nova pessoa, mas eu comecei a pedir a Deus o dom de falar em línguas. Comecei a falar, Deus, eu quero falar em línguas. Quero o dom de falar em línguas. E nessa, lá em Casal de Câmara, numa Assembleia de Deus, eu entro num culto. E eles estavam em campanha. Eu não sabia que era campanha em prol
dos dons espirituais. Quando eu entro nessa campanha, alguém vem até mim e fala: receba o que você tem pedido para Deus. Nessa, eu comecei a falar em mistério, em línguas estranhas. Comecei a ter uma experiência sobrenatural. Comecei a falar as línguas dos anjos. Aí eu saí do culto. Nessa que eu saí, o diabo falou: você não falou. Você não recebeu o dom. O diabo começou a me tentar. E eu comecei a ter dúvida, porque eu recitava a língua. E eu falava: Deus, essa eu sei falar. Me dê outras línguas que eu não sei falar. Nessa que eu orei, eu fui num culto, lá em Casal de Câmara. E nessa que eu fui, nos irmãos africanos. E o pastor veio até mim e falou assim: olha, você pediu para Deus algo na sua oração. Variedade de línguas. Meu Deus, foi mistério isso aí, meu irmão. Ninguém ouviu a minha oração senão o Espírito Santo. Ele falou: receba agora o que você pediu. E eu comecei a falar em outras línguas para a glória de Deus. Irmão, é tão gostoso falar em língua estranha, você não tem noção. A minha fé foi lá em cima. Eu falei: meu Deus, Deus existe mesmo. Falei: não tenho dúvida agora. Eu recebi um dom. Eu comecei a falar em outra língua. Eu comecei a falar em outra língua. Falei: meu Deus, o Senhor realmente existe. Meu Deus, eu quero mais. Eu comecei a buscar experiência com Deus. Porque é o seguinte: o conhecimento te atrai, mas as experiências te farão permanecer. Então busque ter intimidade, busque ter profundidade, busque ter unção, busque ter experiência com Deus. Não fica só na mesmice, na religiosidade, no miticismo, cumprindo o seu culto religioso, indo domingo após domingo. Não é apenas isso que Deus quer. Deus quer intimidade no particular. Entra no seu quarto, fecha a porta, coloca um louvor, começa a orar, você e Deus. O diabo vai te tentar de toda forma. Vai falar que você pecou hoje, vai falar que você pecou ontem, vai falar que você está preso em vício, vai falar que você está preso em pecado, vai falar que Deus não vai ouvir sua oração. O diabo é tentador mesmo, ele vai falar isso. Ele tenta a gente de várias formas e formas semelhantes. Ele me tenta também. Mas você entra no seu cantinho secreto, né? No seu coração. Aí você fala: Deus, eu quero mudança para minha vida. Eu quero mudança, eu quero intimidade. Meu Deus, irmãos. Deus começou a me impactar com a sua glória. Deus começou a me usar poderosamente. Porque o que eu me alegro mais é por ter o meu nome escrito no livro da vida. Essa é a alegria maior que eu tenho. É de ter a presença do Espírito Santo na minha vida. Mas Deus começou a me conceder dons espirituais. Eu comecei, como novo convertido, eu comecei a orar por pessoas doentes, meus irmãos. Pessoas doentes. E eu comecei a ver elas serem curadas na minha frente. Eu falei: meu Deus, Deus existe. E isso começou a me incentivar, a me motivar a buscar mais. Aí eu comecei a orar por casais, por pessoas jovens, 18 a 19 anos de idade. Comecei a orar por pessoas e as pessoas começaram a ficar endemoniadas, caindo no chão. Eu só via isso no YouTube, na altura. Eu só via isso nas redes sociais. Eu falei: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu coloco as minhas mãos sem tocar nas pessoas e as pessoas começam a cair. E elas ficam se contorcendo toda no chão, endemoniadas. Eu falei: não. Isso que está acontecendo é Deus me usando. E eu comecei a orar por mais pessoas. Eu vi com os olhos nus. Literalmente eu vi o poder de Deus. Deus curando pessoas, Deus restaurando casais. Um jovem que ainda não tinha experiência de casamento, dando conselhos para pessoas casadas com 20 e 30 anos de casamento. É só o Espírito Santo que faz isso. Ele é que dá sabedoria, maturidade e unção para entrar nessas situações. Eu vi casamentos serem restaurados. Eu vi coisas maravilhosas acontecendo. Irmãos, eu acho que eu vou fazer um livro. Eu tenho experiências sobrenaturais, profundas, de batalhas espirituais. Para resumir, eu vi pessoas vomitar câncer na minha frente. Eu vi pessoas sendo ressuscitadas na minha frente. Eu vi pessoas sendo limpadas de lepras na minha frente. Não foi através de vídeo. Eu vi através das nossas orações. Eu vi Deus fazer milagres.
eu presenciei, através da vida, com muita consideração, eu quero recitar aqui o nome dele, o pastor Sérgio Silva, que é uma pessoa que eu amo muito, me levando para montes, para madrugadas de oração, 3, 5 horas de oração, fazendo campanhas de 8 após 8 horas de oração, fazendo campanhas de 24 horas após 24 horas de oração. Eu comecei a ter mais experiências ainda com Deus. Eu comecei a ver o céu de perto, meus irmãos queridos. Olha o que Deus faz na vida de um pecador. A missionária Sandra, mãe na fé, começou a me abraçar na oração e eu comecei a ter revelações profundas de Deus. Comecei a ter experiência. Toda casa que eu entrava para falar do nome de Jesus, Deus operava milagres. Deus operava salvação. Não tinha alguém que não era salvo naquele dia. Não tem alguém que não é salvo. Eu creio que nessa live tem gente sendo salva. Tem gente que já está sendo tocada aí, ó. Tem gente nessa live que já sentiu ânsia de vômito. Sabe o que é isso? É a unção de Deus. É Deus te libertando. Tem pessoas que estão sentindo tontura, tá na live. Tontura e ânsia de vômito. Quantas das vezes eu pregando o evangelho, pessoas endemoniadas falavam: para de pregar, para de falar desse nome. Pessoas endemoniadas. Muitas vidas eu presenciei. Presenciei também uma jovem chamada Nádia Alexandra, uma mendiga conhecida no Algarve, a mendiga do Pingo Doce. Uma menina que vivia na sarjeta, no mundo das drogas, na heroína. Estava jogada. Já tinha aproximadamente 1 ano que ela não tomava banho. Ela mesma declarou. Essa menina falou que ela não conseguia passar na rua da igreja, porque ela sentia algo. Ela sentia algo muito forte. Ela não conseguia passar na rua da igreja. Mas nós fomos atrás dela. E resgatamos ela. O pastor Sérgio abraçou ela como filha. A missionária Sandra abraçou ela como filha. Os filhos do pastor Sérgio abraçou como irmãos. E eu abracei como uma irmã em Cristo. E nós começamos a lutar pela libertação dessa jovem. Ela foi liberta para a glória de Deus e recebeu o batismo com o Espírito Santo e o dom de falar em línguas. E o dom de profecia. Muitos milagres acontecem. Algumas pessoas é que não permanecem firmes. Mas muitos milagres Deus marcou a nossa história. Deus marcou a nossa vida. Eu comecei, já para encerrar, a ter experiências tremendas. Fui para Lisboa, Deus me deu um casamento abençoado, a minha mulher abençoada, a Bianca. Eu orei por ela, ela orou por mim. Em outra live talvez nós contamos do mistério do nosso casamento. Deus começou a fazer maravilhas em nossa vida e nós começamos a pastorear durante 4 anos. Quem nos conhece sabe como é que foi o nosso pastoreio em Casal de Câmara. Que na verdade nós fomos para Casal de Câmara fazer missões. Foi fazer missões. E outra, a igreja de Casal de Câmara não foi fechada. Ali foi um ponto de missão, porque o objetivo era trazer o ministério para Lisboa. Como enviados de Deus, nós fomos para trazer o ministério lá. E hoje o ministério está lá, em Lisboa. Foi a cidade que eu pedi para Deus na oração. E foi a cidade que Deus falou: pede uma cidade que eu vou te dar. E eu pedi Lisboa, e Deus deu. Amém? Então Deus começou a fazer milagres lá em Casal de Câmara. Algo tremendo aconteceu lá. Monte após monte, nós entrávamos no monte durante um mês de campanha. E sabe qual era o resultado? Todas as casas que nós entrávamos, pessoas eram libertas de espíritos malignos. Pessoas vomitavam na nossa frente. Pessoas eram saradas de qualquer tipo de enfermidade. Eu cheguei numa altura de eu chegar somente perto da pessoa e falar: em nome de Jesus, receba agora. E a pessoa, ela receber, sabe o quê? Dom de língua, libertação e cura e salvação de alma. É eu que fiz isso? Foi eu que fiz isso? Não. O Espírito Santo que habita em mim. É o Espírito Santo que habita em você que faz essas coisas. Teve um jovem que chegou perto de mim e falou assim: na altura eu era presbítero, hoje eu sou evangelista, e já cheguei ao meu chamado, tá? Algumas pessoas me chamam de pastor por consideração, mas eu sou um evangelista. Nesse caso, um pastor evangelista, amém? Sou evangelista.
Um jovem chegou para mim na altura que eu era líder de jovens, porque eu passei por tudo, tá? Passei desde a porta, a tesouraria, secretaria, sonoplastia, tudo que você tentar imaginar na obra de Deus eu já fiz. Por graça do Senhor Jesus. E o jovem falou: presbítero Jeová, você pode orar por mim para mim receber o dom de língua? Eu falei: você quer que eu ore agora ou depois que entrar no jejum durante 4 dias? Ele: depois que você entrar no jejum. Depois que eu entrei no jejum e saí, falei: eu não vou colocar as mãos sobre você. Porque quem batiza com o Espírito Santo é Jesus Cristo, e quem dá dons é Jesus Cristo. Somente se ajoelhe do meu lado e ore comigo. Nessa que esse jovem se ajoelhou do meu lado, ele começou a falar em mistério. Começou a falar em língua estranha. Para a glória de Deus. Não só ele. O grupo de jovens que eu liderava começou a receber tanto o batismo com o Espírito Santo como dons de profecias e dons de língua. Para a glória de Deus. Irmão, são experiências tremendas. Eu separei essa live para contar o meu testemunho de vida. Achei por bem falar um pouco do que Deus tem feito também como uma nova criatura. Mas teremos mais oportunidades para a live não ficar muito extensa, porque eu acredito que já foram 1h40, né? Mas tá maravilhoso a live? Tá? Dê um glória a Deus aí. Quero saber se a live tá boa. Já estamos encerrando já. Vamos fazer uma oração. Eu quero também fazer o apelo. Não saia da live, amém? Que eu já vou finalizar para nós orarmos aqui. Eu quero, neste momento, olha só que mistério que Deus está fazendo aqui agora. Neste momento, alguém que está na live, que quer reconciliar com Cristo, diga assim na mensagem: eu quero reconciliar agora, hoje. Talvez você é obreiro, talvez você é crente já de muitos anos, não é vergonhoso. Jesus declarou: se você me honrar diante dos homens, eu te honrarei diante do Pai. Se você me aceitar diante dos homens, eu te aceitarei diante do Pai. Se você me rejeitar, eu também te rejeitarei. Então, você que está na live, que não é crente, ou você que talvez assistirá esta live, declare assim: eu quero receber Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. Declare aí: eu quero. Se você quer reconciliar-se com Cristo, ou se você quer receber de Deus a salvação de Deus para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Hadarabara contereminaya suderrecia. Anoia cantoremina sudebei cantoreminaya suderrei. Alamandaraia contereminaya sudebi cantoreminácia. Enquanto eu falo em mistério, Deus está quebrando cadeias neste momento. Anaia contereminácia, Deus está visitando a sua casa. De minaya contereminoia sunde de cantoreminaya sum. Hanaya canto lebiarabaraba suriminácia. Enquanto debada canto, olha, já tem pessoas manifestando aí dizendo eu quero. Já tem pessoas reconciliando com Deus. É de cantoreminácia. Oh, debia. Enquanto eu falo em mistério, Deus está curando agora. Já tem 3 pessoas aí declarando eu quero de cantoreminácia. Cadê as próximas? Se manifeste porque Deus está agindo. De cantoreminaya sudrécia. De manacanto leminaya suderabarabasuriei. O diabo não pode mais te segurar, porque a mão de Deus é poderosa para te abençoar. De Aishalaya cantoreminacia. Hanaya contereminaya sudocontereminaci. Já tem pessoas se manifestando e dizendo eu preciso, eu quero. Deus está visitando, Deus se agrada dessa atitude, tá? Essa atitude é para quem tem coragem de confessar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Deus recantoreminácia. É maravilhoso. Vai sentindo a unção de Deus agora. Vai sentindo a unção de Deus através dessa live. Vai sentindo o poder de Deus sobre a sua casa. Ei, a Bíblia declara: todo aquele que crer será salvo, tu e a sua casa. Então a salvação não é só para você. Está chegando salvação para a sua família também.
Meu Deus do céu, Hanakantoreminacia. Vamos orar neste momento. Vamos orar por essas 3 almas aí que estão reconciliando com Cristo, que entenderam que sem Jesus Cristo não dá. Tem mais 4 pessoas. Meu Deus, Deus está salvando através dessa live. Deus está operando salvação. Você que está aí na live, você que está firme na rocha, ore comigo. Vai falando com Deus. Deus, traga mais pessoas para a salvação. Traga você que quer viver experiências profundas com Deus. Agora eu estou falando com você que é crente de muito tempo. Que quer uma nova unção. Só por você ter entrado nessa live, só por você ter assistido, Deus tem algo para você aqui hoje. Deus está te renovando aqui, ó. Deus está renovando as suas forças. Você tem andado dias que você está se deparando com cansaço espiritual. Um cansaço terrível. Você não tem vontade de parar de servir a Deus, mas automaticamente vem aquela fraqueza, aquela neutralização, aqueles impedimentos. Você quer agradar a Deus, mas ao mesmo tempo você sente impedimentos espirituais, uma fadiga, um cansaço, uma fraqueza, obstáculos na sua fé. Deus está renovando as suas forças agora. Você que outrora orava nas madrugadas e não está orando mais, Deus vai te despertar nas madrugadas a partir desta live. Você que sonhava em fazer a obra de Deus e não está sonhando mais, está se deparando com a idade, está achando que a idade é problema para Deus. Quantos anos tinha Moisés quando Deus usou ele para resgatar o povo das garras de Faraó? Deus está trazendo de volta, está restituindo sonhos, está restituindo o projeto. Deus está erguendo você novamente. Em nome de Jesus Cristo, receba força, receba uma nova unção na sua vida, receba a alegria do Espírito Santo. Você que já faz tempo que não fala em mistério, que não fala em língua estranha, comece a falar em língua estranha agora, comece a falar em mistério agora, da medida que você fala. Deus está renovando as suas forças. E você que não fala em mistério, começa agora a dar glória a Deus, começa a dar aleluia na sua casa. Não se preocupa com a vizinhança, não se preocupa com a hora, não se preocupa, é noite de salvação, é noite de poder de Deus. Você que está reconciliando com Deus, Deus está escrevendo o seu nome no livro da vida. Deus está perdoando os seus pecados. Deus está dizendo: não tema, meu filho, porque eu te resgato. Rebaixa lá, pará. Não temas, meu filho, eu tenho visto o seu esforço, eu tenho visto a sua fraqueza. Deus está te colocando de pé nesta noite, neste dia de hoje. Deus está resgatando você das garras de Satanás, das garras do diabo. Ei, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Receba a salvação agora, receba a salvação agora. Deus está levantando soldados através dessa live. Deus está levantando guerreiras através dessa live. Ei, você vai chegar diante das impossibilidades, diante dos problemas, diante do pecado, diante das coisas más que tem te prejudicado, que tem te maltratado, que tem te torturado. Você vai chegar diante da congregação, que você tem um exercício, um ofício, e você vai declarar: Deus é na minha vida, eu vou fazer da maneira que agrada ao Senhor. Deus está me dizendo: eu estou levantando profetisa nesta live, estou levantando mulheres guerreiras nesta live,
que vai entrar no círculo de oração juntamente com as mulheres, vai orar até eu ver o céu de Deus abrir, vai orar até ver a glória de Deus se manifestar, vai orar até ver algo sobrenatural, porque eu já orei com os olhos abertos, eu já vi a glória de Deus tomar um ambiente. A igreja estava com as luzes apagadas e eu vi a glória de Deus florescer na minha frente, e eu olhei espantadamente diante daquela glória. Deus tem algo maravilhoso para concretizar na sua vida. Deus tem experiências para a sua vida. Deus tem experiência para a sua casa. Deus não quer que você viva cabisbaixo, desanimado, sem perspectiva, sem força. Deus renova suas forças no dia de hoje. Ixalabarabaçu. Estenda as suas mãos em forma de receber-se. Assim. Xalaya barabarabaka toreminaya suderé andayashi. Eu sinto as minhas mãos formigarem. Eu sinto algo poderoso aqui. Ayarabarabasure. As minhas mãos estão adormecidas neste momento. E eu sinto as minhas mãos trêmulas. Hadiakantoreminasia. As mãos do Senhor tocam minhas mãos e tocam as suas agora. As mãos do Senhor Jesus Cristo. Aquelas mãos que foi furada pelos cravos dos pregos. A mão poderosa de Jesus Cristo te toca agora. Anaya cantoremi aya shuriamandaya cantoremi nasia. Sinta o toque do Espírito Santo de Deus. Sinta a sua presença. Sinta o seu poder neste momento. Tia cantoremi naya suderemina. Tia xalabaraba sarabarabaraba shiraya cantorécia. Tia Shaya Canturimi Naya Suderrécia. Haya Shalabarabaka Turibidaramana. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Haya Noyeminaya Suderré. De amanaya suderrei, amanaya suderrei. Ai, 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 a com tiriminaya som de manaya com tereminácia. De mandaya com de mimanaya sunderresi. Da mesma forma que Deus mudou minha história, Ele muda a história de quem se humilha, de quem recebe da sua palavra. Toma uma atitude, vai avante, porque Deus é contigo nesta batalha. Demandaya com derreminoia sunderrei, fi. Aleluia, Jesus. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali, pela fé, que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Amém, irmãos? Arrependei-vos e creiam no Evangelho, porque o reino de Deus é chegado até a vós. Deus seja louvado e engrandecido. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Você que recebeu Jesus Cristo hoje, mais uma vez na sua vida, você que reconciliou com Cristo, saiba que Jesus te ama muito. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia para te salvar. Não importa o que aconteceu com você no passado. Não importa.
Você viu como é que o que Deus fez na minha vida? Eu ainda continuo com batalhas. Só que tem uma diferença. Não sou eu mais que luto, é Deus que luta por mim. Eu somente lanço sobre Ele os meus cuidados, a minha ansiedade. E confio nele, e Ele me dá forças para resistir todas as tentações. Sou homem como você. Passo as mesmas tentações que você. As mesmas batalhas que você. Mas é Deus que nos fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. A vontade dele é boa, agradável e perfeita. Amém, irmãos? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Essa live ela vai ficar salva. Amém? Compartilhe essa live com mais pessoas, para que outras pessoas também possam ouvir a mensagem de Deus.